Olá, tive um problema técnico, tava na live e a conexão caiu aqui. Voltando então para conversar com vocês, hoje, terça-feira, 1h05 da tarde, eu resolvi vir aqui para a gente bater um papo a respeito de algo que tem algo recorrente que eu tenho visto. Como eu sempre falo, né, todas as minhas lives são de coisas, né, acontecimentos ocorridos do meu cotidiano e que eu acabo trazendo aqui para compartilhar com vocês. Boa tarde, Walter, tudo bem? Esse tema eu escolhi em razão de algumas pessoas terem me procurado e com contrato de compra e venda, contratos bem elaborados por elas, na maioria das vezes, né? Pelos compradores e vendedores. Boa tarde, vou esperar que o pessoal entrando. Boa tarde. Então, pessoal, como eu estava falando aqui, eu resolvi trazer esse tema para a live porque eu estou vendo que a falta de informação na hora da aquisição de um imóvel, ela tá muito tá ocasionando muitos prejuízos para esses compradores de imóveis. Eu sei que às vezes na ansiedade de adquirir o imóvel, né, às vezes as pessoas compram sem um auxílio, sem um advogado, às vezes não querem gastar um pouquinho mais para que tenha esse acompanhamento, para que seja feita uma due diligence, né? Para quem não sabe ainda o que é uma due diligence, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, em live, em textos, tem no meu canal também do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu lá no meu canal, é Gisele Ambrosio Beltrão também. E lá eu falo muito sobre isso, sobre a importância, né, da verificação desse imóvel antes da aquisição. Porque depois, aí é difícil rever a situação. A gente até consegue rever o fato, mas às vezes a gente não consegue reaver o dinheiro que foi pago. Então, tem que tomar muito cuidado e sempre lembrar, né, que o barato sai caro. Porque esse é um ditado tão antigo, né, dos nossos avós, bisavós, tataravós que já falavam. Então, realmente deve haver algum sentido e eu afirmo para vocês que faz sentido, realmente o barato sai caro. Às vezes a economia de R$1.000, R$2.000, R$3.000, enfim, que seja de R$10.000 na aquisição de um imóvel de R$1 milhão, não quer pagar um valor, né, para o advogado fazer uma análise, fazer uma due diligence, elaborar o contrato, e aí despende R$1 milhão e aí acaba tendo um baita de um prejuízo. Ó, o Serginho tá falando aqui, ó, o Pedro Lima sempre dizia, o barato sai caro e o caro sai barato. Exatamente. E assim, ó, é incrível como isso a gente vê no escritório. As pessoas comprando imóveis em locais que o vizinho tá vendendo por R$200 mil e aí compra um imóvel de R$80 mil e acha que tá arrasando. E aí depois chega no escritório com esse contrato e a gente descobre vários problemas no imóvel. Desde o vendedor, às vezes quem vendeu não poderia vender. Às vezes problema no imóvel. A gente tem muito imóvel em Garopaba em ação civil pública, tá? Em razão de parcelamento irregular de solo. Então tem que tomar cuidado. Ou imóveis que fazem parte de alguma APP, né, de área de preservação permanente, áreas inapropriadas para construção, com uma declividade muito alta, enfim, são inúmeros fatores que devem ser analisados na hora da aquisição de um imóvel.
Então, cuidado, tá? Cuidado. Se você tá procurando um imóvel para comprar, né? E você olhou, aí todos estão numa média de 200, 300 mil. E de repente tem um lá num cantinho de 80 mil reais, no mesmo bairro, né? No mesmo tamanho. Desconfie, porque alguma coisa tem. Semana passada uma cliente minha, né, esteve aqui e queria fazer o escapeão de uma área e que não tinha como, não tem como, né? Não tem. Eu falei, a gente faz trabalho jurídico, a gente não faz milagre, eu ainda não faço milagre. Então, e não gosto também de criar expectativa para cliente em algo que eu sei que não vai dar. Então, quando eu sei que não vai dar, eu já falo e nem crio, né? Nem inicio o trabalho. Porque é muito ruim a gente criar essa expectativa no cliente quando eu, com a minha experiência... Gente, tem um bicho aqui. Com a minha experiência, já sei que a resposta vai ser negativa. Então, eu nem crio essa expectativa. E aí é isso, gente. Então, sabe? Desconfiem, não façam essa aquisição sem ter uma consultoria, sem ter um corretor da sua confiança, sem procurar um advogado que vá fazer uma due diligence, que vai fazer um estudo desse imóvel, né? Para ver se esse imóvel vai atender aquilo que você precisa. Às vezes você está adquirindo um imóvel para fazer salas comerciais, mas aí você está adquirindo esse imóvel e esse imóvel fica numa área 100% residencial. Não pode ter nada comercial nesse imóvel. E aí? Aí é onde, né? Lembrando, o barato sai caro. Por isso que essa consultoria deve ser realizada antes da aquisição. Então, é uma dica que parece clichê, parece que, né, ela é advogada, ela tá falando isso porque ela é advogada. Não, eu tô falando isso como ser humano, como pessoa, como uma amiga, sabe, que tá aqui compartilhando conteúdo com vocês todos os dias, dando dicas e tentando abrir os olhos de vocês. Que quer economizar, economiza num sapato, economiza em outra coisa, mas não nisso, nas suas garantias. Porque se você não procurar alguém que proteja as suas garantias, depois não tem o que fazer. Semana passada eu estava fazendo um contrato de venda, o meu cliente estava vendendo, tá? Não era quem estava comprando, meu cliente estava vendendo um apartamento. E aí, era uma pessoa jurídica que estava comprando e eles enviaram os dados, veio através de um corretor, não era aqui em Garopaba imóvel, tá? O imóvel em Balneário Camboriú. E aí, gente, eu fui fazer uma consulta dessa pessoa jurídica e me chamou muita atenção porque essa pessoa jurídica tinha sido aberta em fevereiro deste ano. Então vejam, a gente está falando de um imóvel de mais de R$1 milhão, uma pessoa jurídica que abriu em fevereiro estava adquirindo esse imóvel. Aí eu fui ver quem era o sócio dessa empresa. Era uma pessoa só e tinha 28 anos de idade. Aí eu já comecei a ficar... Nada contra, né? Quem tem 28 anos de idade tenha 1 milhão, né? Que legal, muito legal, né? Mas aquilo me chamou muita atenção. E aí é o que eu quero mostrar para vocês, para ver quantos detalhes que a gente vai a fundo na hora de uma compra e venda. Tanto quanto o meu cliente é o comprador ou é o vendedor. Nesse caso, meu cliente era o vendedor, eu precisava dar garantia para ele, porque era uma venda parcelada, era uma promessa de compra e venda. Eu precisava dar garantia a ele que ele ia receber o dinheiro, né, da venda desse imóvel. E resumo da história, tá? Para vocês terem uma noção, como eu prefiro às vezes perder os honorários, mas garantir o cliente. Eu fiz a análise e ali não ia ser um bom negócio. O comprador não tinha nenhum imóvel para dar em garantia. Ele queria entrar na posse do imóvel pagando apenas R$10 mil. Ele não tinha dinheiro para dar de entrada, para dar
um arras de 10% pelo menos sobre o valor do imóvel. E aí eu orientei o cliente que não era um bom negócio, e aí ele não fez o negócio, né? E eu acredito que ele não se arrependa de não ter feito o negócio, porque ele ia entrar numa furada, porque como é que tu vai dar a posse do teu imóvel, um apartamento mobiliado, completo, com uma entrada de 10 mil reais? Imagina, ele ia entrar sábado no imóvel, no domingo ele sai levando tudo que tem dentro, não tinha nada no nome dele, não tinha nenhum imóvel de garantia. Aí como é que a gente ia reaver esse dinheiro? A gente ia depois rescindir o contrato, ia ganhar ação, tudo bonitinho, né? A gente ia ganhar ação, isso eu não tenho dúvida. Mas o dinheiro, que é o que importa, né? Como é que a gente ia receber se essa empresa não tinha nada no nome dela? Não tinha nenhum imóvel em garantia. Então é aí que eu quero colocar para vocês que às vezes, por mais que você faça um contrato incrível, mas se você não tem essa expertise, se você não tem essa experiência no mercado imobiliário, você vai acabar fechando maus negócios. Porque tem que ter essa experiência para você ter esse feeling de perceber quando o seu cliente está fazendo um bom e um mau negócio. E você precisa fazer essa orientação. Se o meu cliente quisesse correr o risco e vender mesmo assim, tudo bem. Tudo bem, eu faria o contrato da melhor forma possível, mas eu falei para ele, o contrato vai ficar assim, ó, lindo, perfeito, mas se ele não pagar uma parcela, a gente não tem como receber. O senhor vai receber o imóvel de volta, perfeito, imediatamente, mas se ele detonar o imóvel, a gente não tem o que fazer, porque ele não tinha nada no nome dele. Então, eu não tinha como cobrar dele depois. Então, vocês entendem o risco do negócio e entendem também a importância de ter essa assessoria, essa consultoria antes de assinar o contrato. Então, cuidado. E esse caso também foi assim, ó. Eu preciso, o comprador, eu tenho que assinar sexta, até sexta eu tenho que assinar. Uma ansiedade, sabe? Não é assim também, a gente tem que fazer uma análise da vida de quem tá comprando, quando é uma venda parcelada, né? Se fosse uma venda à vista, tá tudo certo, entra no imóvel, paga, recebe, tá tudo certo, né? Aí quem tem que tomar muito cuidado é quem tá comprando, porque quem tá recebendo vai receber o dinheiro todo. Mas quando é uma venda parcelada, quando é uma promessa de compra e venda, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E nesses imóveis muito barato, muito fora do mercado, valores muito fora do mercado, investiguem o porquê, conversem com um vizinho, conversem com, sabe, na rua sempre vai ter uma vendinha, vai ter uma lojinha, vão ali, conversem com o dono da lojinha, do mercadinho, perguntem quem é, se sabe se tem algum problema esse imóvel. Às vezes, ali você já vai matar a charada. Muitas vezes é um herdeiro só vendendo um imóvel de 5 herdeiros, que tem que tomar cuidado, porque isso é uma venda anulável. Então tem que tomar cuidado, gente, tem que tomar cuidado. Imóveis a gente está sempre falando de valores acima de 100 mil reais. Às vezes, para muitas pessoas, esses 100 mil reais são os 100 mil reais da vida delas, que elas guardaram, uma economia de uma vida para comprar uma casa própria, comprar um terreno, construir sua casa. E aí, por uma falta de cuidado, acabam entrando numa furada. Então, a minha dica é: o barato sai caro e não façam nenhuma venda e nenhuma compra sem a orientação de um profissional. É muito importante a orientação de um profissional. Isso eu tô falando para vocês porque realmente a prática, o nosso dia a dia mostra muito prejuízo para essas pessoas que fizeram um contratinho, modelo de internet, modelinho de às vezes até modelinho de corretores que pegou emprestado. Tem que tomar cuidado. Contrato tem que ser elaborado por um profissional que realmente entenda de contrato. Tá certo, gente? Acho que era esse o recado. Peço para vocês compartilharem essa live, compartilhem esse vídeo, pegue um aviãozinho, envie para pelo menos uma pessoa, duas. Esse vídeo vai ficar salvo depois no IGTV. Se puderem compartilhar, se ficarem com dúvidas,
me enviem nos comentários, sempre que eu posso, eu tô aqui respondendo essas dúvidas. Muitas lives dessas são para responder dúvidas. Eu adoro receber dúvida porque aí me dá ideia, né? Eu acabo tendo ideias para fazer novas lives. Ó, faz compra errado, depois vai chorar no consultório. Então, você, psicólogo, né, Walter, deve já ter escutado muitas histórias nesse sentido. Eu também acabo escutando muitas histórias e realmente me sensibiliza, eu fico com muita pena, porque não é por maldade, essas pessoas que compram, elas não compram com maldade, realmente é falta de informação e tem muitas pessoas maldosas com má fé que não pensam no outro, no próximo e fazem esse tipo de barbaridade mesmo, vendem imóveis irregulares, que sabe que tá cheio de problema, que sabe que tá dentro de ação civil pública, que sabe que não vai poder construir, vende terreno para construir sala comercial, sabendo que não vai poder construir sala comercial. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado, consultem, sabe? Façam essa diligência com cautela para que não tenham prejuízo futuro. Gente, obrigada para quem me acompanha. Indico para que vocês assistam os outros vídeos que estão salvos no IGTV, porque todos os vídeos é um complemento do outro, né? Eu acabo sempre dando uma informação diferente. E acredito que, se pelo menos vocês assistirem aos vídeos, já vai trazer muito conteúdo que vai ajudar na hora de tomar uma decisão. Tá bom? Boa tarde, um bom restinho de semana, que a gente tenha uma ótima terça-feira.